dos assuntos que mais gera dúvida para o turista que viaja em território nacional e internacional. Quais documentos são necessários para as viagens? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, pessoal, eu sou Andressa Dauer da Dream Viagens e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todos os viajantes, a questão da documentação para a sua viagem. Mas antes, não se esqueça de deixar sua curtida nesse vídeo, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários quais outras dicas você gostaria de estar vendo nos nossos vídeos aqui do canal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a documentação necessária para viagens em território brasileiro e para outros países. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui especificado que esses documentos são para viagens com objetivos turísticos, objetivos de lazer. Ou seja, se sua viagem tem um outro objetivo, um objetivo de estudo, de trabalho, de estágio, provavelmente outros documentos vão ser necessários você apresentar na entrada de outro país que você estará fazendo a sua imigração. Para viagens em território brasileiro, ou seja, dentro do país, você pode embarcar utilizando a sua carteira de identidade ou sua CNH. É aceito também carteiras funcionais com foto. Então, o documento que você precisa apresentar seja um documento de identificação desde que tenha foto, ok? Para menores de idade, a utilização do documento é aceita e caso a criança não tenha ainda a carteira de identidade, pode ser apresentada a certidão de nascimento, juntamente com o documento com foto do responsável que estará viajando com a criança. Então é bem tranquilo para essas viagens aqui dentro do Brasil. Agora, para viagens na América do Sul, nos países do Mercosul, é bem tranquilo também, pois você pode realizar suas viagens e adentrar países parceiros e parte do Mercosul, países como Colômbia, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, apenas utilizando o seu documento de identificação com foto com uma validade de 10 anos. Então, é bem tranquilo, você não precisa de passaporte, você não precisa de nenhum visto, pois existe um acordo comercial entre os países do Mercosul para facilitar esse deslocamento dos países entre os países vizinhos. Atente-se, pois países como Bolívia, Equador, Venezuela e Paraguai exigem para adentrar o território, mesmo dos turistas brasileiros, o certificado internacional de vacinação e profilaxia. Então, por mais que os outros países aqui vizinhos não exijam, nesses vocês vão precisar apresentar. Embora aqui na América do Sul não seja obrigatório o item seguro viagem, nós sugerimos, recomendamos que você faça a aquisição do seguro viagem e leve também na sua viagem os comprovantes financeiros, tanto das suas contas aqui no Brasil, quanto com os valores que você está carregando na viagem. Por mais que a imigração aqui na América do Sul, nos países parceiros, sejam bem tranquilas, sempre é importante você estar bem preparado para aquelas perguntas, para quando você passar pela imigração não ter nenhum imprevisto e nenhum problema. Agora, a nível mundial, para viagens internacionais para qualquer outro país que não seja parte do Mercosul, o jogo muda completamente, pois alguns outros documentos são exigidos como obrigatórios para adentrar o território. E agora nós vamos conhecer alguns deles. Para viajar para qualquer outro país, é obrigatório você ter o seu passaporte válido, pessoal, para qualquer outro país que não seja os países membros do Mercosul ou associados, você precisa ter o seu passaporte. Atente-se também para a validade do seu passaporte, pois muitos países exigem que você tenha no mínimo 6 meses de validade para o vencimento quando adentrar tal país. O visto é outro documento que você precisa prestar bastante atenção no país que você vai entrar, se é exigido ou não. E existe outra situação que você precisa atentar-se. Tem alguns países que exigem que você saia desde o Brasil já com um visto, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão. Quando você necessita retirar o seu visto antes da sua viagem começar, você precisa atentar-se às datas, pois são processos burocráticos e às vezes bastante demorados, visto que nem todos os lugares do Brasil possuem embaixadas, consulados para você realizar a sua entrevista ou a sua aquisição do visto. Então, você precisa sempre estar antenado se o país para o qual você vai viajar solicita esse visto anterior à chegada, pois você precisa colocar no seu planejamento, além dos custos, toda a questão do tempo que pode demorar para você conseguir o visto, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, exigem o visto já aqui desde o Brasil. Então, nós precisamos fazer todo o processo burocrático nas embaixadas e nos consulados aqui no Brasil. Porém, existem outros países que não exigem que esse visto seja retirado anteriormente, mas sim, você precisa de visto para adentrar, que é o caso de países como a França, como o Reino Unido, como o Egito, que você necessita de um visto para permanência com uma duração específica,
mas você vai fazer todo esse procedimento na chegada, quando você já estiver no país a ser visitado. Então, nesses casos, e para esses casos, para você ter aceitação do seu visto lá na entrada, você precisa prestar bastante atenção nos demais documentos que são solicitados na imigração neste país. Relembrando que, como estamos falando de viagens com objetivos turísticos aqui, o visto ao qual estou me referindo é o visto com objetivo turístico. Mas se o seu objetivo for outro, provavelmente os procedimentos também de aquisição do visto, eles vão ser diferentes desses que eu estou mencionando aqui. O seguro viagem, pessoal, é um item bastante batido e bastante importante para a sua viagem. Pois, como eu já mencionei, existem alguns países que não têm o seguro viagem como um item obrigatório para adentrar o território. Mas existem outros países que o seguro viagem configura-se como um item obrigatório para apresentação na imigração. Como exemplo, temos os países da Europa, Austrália e Cuba, que são países que exigem o seguro viagem como parte da documentação obrigatória. Mas atenção, pois você precisa atentar-se sobre a cobertura mínima exigida por cada um dos países. Pois, por exemplo, para adentrar alguns países da Europa, é necessário que o seguro viagem tenha uma cobertura mínima de 30 mil euros. Neste caso, antes de você fazer a solicitação, a aquisição do seu seguro, é necessário que você conheça, então, as coberturas solicitadas. E outra coisa, pessoal, o seguro viagem, ele não dá suporte apenas para situações de doenças, de infecções, de acidentes. Ele também cobre toda uma gama de outras questões e imprevistos que podem vir a acontecer na sua cidade, como extravio de bagagem, atraso de voo. Então, todos os mais variados seguros que você vai encontrar no mercado vão apresentar diferentes cláusulas, diferentes valores de cobertura e cabe a você, então, decidir o que melhor se encaixa para sua viagem e o que melhor vai te contemplar em relação ao como você quer viajar. Nós sempre recomendamos, nós sempre viajamos com seguro viagem, pois embora ninguém queira utilizar o seguro viagem, é uma garantia que você vai estar amparado caso você precise. A Dream Viagens te ajuda com isso, fale conosco, pois nós vamos apresentar as diversas e mais variadas opções de seguro que se encaixam conforme sua viagem. Outro documento que é obrigatório em muitos países ao redor de todo o mundo é o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia. Esse certificado ele é importantíssimo, pois independendo do país que você for visitar, sem ele você não terá autorização para adentrar. Países na África do Sul, da Tailândia, Maldivas, são exemplos de lugares que você necessita ter esse certificado. Esse certificado é facilmente adquirido a partir do GovBR, você consegue fazer a solicitação tanto do Certificado Internacional de Vacinação quanto comprovante de febre amarela. E é bem importante que você confira sempre a legislação do país para o qual você está viajando, se é uma exigência ou não tais documentos, pois isso pode, inclusive, barrar você de entrar no país. De qualquer modo, mesmo que o país ao qual você estará visitando não exija como item obrigatório, já faça a solicitação do seu Certificado Internacional de Vacinação e leva junto na pastinha para evitar qualquer imprevisto, qualquer situação, ok? Existem alguns países que são bem rígidos em relação à entrada de imigrantes no território a ser visitado, né? Dessa forma, trazemos aqui o exemplo dos Estados Unidos, pelo qual todo mundo sabe que precisa passar pela imigração, por uma entrevista, né, no ato de chegada no país. Para esses países que exigem um pouco mais de documentação sobre os turistas que estão chegando, a gente sugere que vocês levem junto numa pastinha comprovantes financeiros, tanto comprovantes financeiros de bens que você deixa no Brasil, quanto a comprovação financeira dos valores, do dinheiro, dos cartões que você está carregando para a sua viagem, certo? Além disso, outro item que é recomendável que você tenha em mãos caso seja solicitado no ato da imigração são os comprovantes, as reservas de hospedagem no país que você está chegando. Então, tenha em mãos esses documentos. Se você for visitar um parente, um amigo, tenha a carta convite onde conste o endereço dessa pessoa, além das passagens de volta, ok, pessoal? As passagens de volta, elas vão ajudar a dar a maior confiabilidade para aquele agente da imigração que vai estar vendo que o seu objetivo não é ficar lá ilegalmente. Então, esses itens como comprovantes financeiros, comprovante de hospedagem e passagem de volta também ajudam bastante a você ter mais confiança na hora de adentrar o país visitado. Aqui eu vou deixar 3 dicas de ouro para vocês que estarão na sua próxima viagem internacional daqui a pouquinho. Pessoal, além dos documentos originais, levem sempre cópias na versão física
e na versão digital. Leve fotos no seu celular, mande suas cópias para o seu e-mail, resguarde-se em relação a imprevistos que você possa vir a ter com perda de documentos ou até mesmo furtos, né? Então, tendo os documentos nas mais diversas mídias, você consegue ter acesso caso não tenha uma outra forma ali no momento que precisar. Outra dica é: carregue seus documentos originais, seu dinheiro, seus cartões nessas pochetes aqui. Nós sempre carregamos nas nossas viagens, ela fica junto ao corpo, os documentos ficam protegidos, você pode deixar ali um pouco de dinheiro também, que não quer deixar no hotel, vale bastante a pena e é mais uma forma de manter seguros seus documentos e seus itens pessoais. E agora, outra dica que você precisa prestar muita atenção se você for comprar a sua passagem sozinho ou se você está até mesmo comprando com uma agência de viagens, que é cuidado com as conexões dos seus voos. Por mais que o destino final para o qual você está viajando não exijam alguns documentos, alguns desses itens mencionados, se você fizer parada em algum outro país que exija, você precisará apresentar. Vamos aos exemplos. Se você vai fazer uma viagem para o Japão, só que o seu voo tem uma parada em alguma cidade dos Estados Unidos, você precisa ter o visto americano, mesmo que você não vá sair do aeroporto. Então, para essa conexão, você precisará ter este documento, caso contrário, a sua viagem termina por ali. Outro exemplo também bastante comum: se você vai fazer uma viagem para a Europa, mas o seu voo tem uma parada na África do Sul, em alguma cidade da África do Sul, você precisa ter a comprovação da vacinação de febre amarela. Por mais que o seu destino final lá na Europa não obrigue você a apresentar tal documento, no momento da conexão, na troca de aviões no aeroporto da conexão, você precisa ter esse documento para apresentar naquela imigração daquele país. Então, atente-se sempre quais são os documentos solicitados, tanto para o destino final, quanto para os destinos de conexões que o seu voo vai apresentar. Mas claro, pessoal, nós da Dream Viagens sempre vamos alertar nossos clientes em relação a quais documentos ele precisa apresentar, tanto no destino final, quanto durante o seu voo. Você que está comprando a passagem por você mesmo, atente-se a isso, preste bastante atenção em relação aos voos de conexão, ao destino final. Existem muitos países no mundo e cada país tem a sua particularidade. Então esteja ciente sobre quais são os documentos exigidos, o que é obrigatório, para evitar qualquer imprevisto, qualquer problema que possa acontecer em relação à documentação e tornar a sua viagem um tanto desagradável, porque ninguém quer isso, não é mesmo? E aí, esse vídeo te ajudou? Curtiu? Você gosta de vídeos assim de dicas? Então deixa aqui nos comentários quais outras dicas você gostaria de ver aqui no nosso canal. A gente espera ter ajudado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!